Oi pessoal, tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu me chamo Tainara Lira e hoje nós vamos conversar sobre mais um livro. O livro de hoje é Nação Dopamina, escrito pela doutora Anna Lembke. Um livro muito necessário nos dias atuais, pois ele fala como o excesso de consumo, como o excesso de prazer está trazendo mais infelicidade aos indivíduos. Como o nosso cérebro está sendo bombardeado diariamente por informações e, consequentemente, substâncias químicas que desativam o nosso córtex pré-frontal, ou seja, a área do cérebro responsável por tomar decisões, por fazer escolhas assertivas. Como isso acaba prejudicando a nossa vida, a nossa produtividade e diversos outros aspectos, incluindo relações socioemocionais e socioafetivas com o outro. No início do livro, ela busca explicar biologicamente como que isso funciona. Tá, eu sei que o meu cérebro está sendo bombardeado por várias substâncias adictas, ou seja, viciantes, mas que substâncias são essas? Como que isso acontece? A principal substância é a dopamina, tanto que o nome do livro é Nação Dopamina. Acontece da seguinte forma: semelhante analogicamente a um jogo de beisebol, temos dois jogadores, um com o taco e outro com a luva para pegar a bolinha. A bolinha da nossa analogia é o neurotransmissor dopamina. O neurônio pré-sináptico é aquele que está com o taco. Ele vai pegar a bolinha, que é o neurotransmissor, e vai mandar para o outro, que é o neurônio pós-sináptico. E quanto mais uma substância faz a dopamina ser passada de um neurônio para o outro no cérebro, mais adicta essa substância é, com maior potencial de se tornar viciante. E o interessante desse livro é que, além de mostrar fisiologicamente como isso acontece, ele busca trazer um pouco de humanização para todo esse sistema. Porque não adianta saber que o vício ele acontece principalmente na área do sistema límbico do nosso cérebro, que ele desativa um pouco do nosso córtex pré-frontal, impedindo com que tomemos decisões mais assertivas, melhores escolhas e que o nosso único impulso seja buscar aquele prazer momentâneo. Não adianta simplesmente saber isso biologicamente. É importante entender como todo esse circuito afeta a vida social do indivíduo, afeta a nossa vida social. E é isso que a doutora traz nesse livro. Relatos dos seus pacientes. Vou citar aqui vários pacientes dela, claro que com autorização. Um viciado em pornografia, outro em álcool, já outros em celular, em cannabis, cocaína e diversos outros tipos de substâncias, de aparelhos com alto poder adicto que temos disponíveis na nossa sociedade hoje em dia. Eu acho interessante no início do livro uma frase que ela cita, que os smartphones são a nova agulha hipodérmica da modernidade. Essa frase me tocou muito porque eu sinto ela em mim. Tenho aqui meu celular na minha frente, estou usando para gravar esse vídeo, mas não é somente para gravar vídeos que eu uso meu celular. Às vezes perco dias inteiros em reels do Instagram. Não tenho Instagram instalado no meu celular porque não me sinto confortável para isso. Sinto que o meu cérebro, que é um organismo historicamente preparado para a escassez, não está adequado a ter, assim, de fácil acesso na mão, uma substância que faz com que ele esteja sempre em excesso, como o Instagram, mas tem o YouTube. Então, querendo ou não, mesmo desativando, às vezes os shorts do YouTube voltam. E aquilo prende por horas. Então, essa parte que ela menciona, que os celulares estão sendo como uma agulha hipodérmica. Que é uma agulha hipodérmica? É uma agulha que algumas pessoas usam para aplicação de drogas via endovenosa. E que muitas vezes a gente faz o mesmo, só que com o celular. Como? Momento de tédio, momento de improdutividade, para aumentar a dopamina cerebral, para buscar prazer e ter que evitar coisas desagradáveis como o tédio, a frustração, o medo, o refúgio é buscado
no celular, naqueles videozinhos rápidos, e às vezes um momento que você deveria estar refletindo, descansando, conversando com pessoas importantes, com pessoas que vão ser afetadas pelas escolhas que você vai fazer, você está lá, no celular, assistindo gatinhos correndo atrás de bola, ou quem sabe o que mais. Então, é muito importante a leitura desse livro, de maneira geral. Conheci ele através de um influenciador, Wesley Delanogari, e ele recomenda muito, e eu também recomendo, depois de já ler mais de 4 vezes, a leitura, porque nos faz refletir como estamos usando o nosso tempo. Um dos princípios que mais influenciou a minha vida com essa leitura foi a da honestidade radical. Além de falar sobre os seus pacientes, sobre os vícios de cada um, sobre tentar buscar entender os mecanismos dos vícios, ela também busca trabalhar, ensinar como se livrar e como evitar ter um determinado vício. Também ela não fala só dos seus pacientes, ela fala do seu próprio vício. Claro que não é um vício grande, como um vício com álcool, com pornografia, porque ninguém se sente tão confortável para abrir assim publicamente os seus vícios mais obscuros. Eu creio que ela não seja diferente, mas ela citou o seu vício em romances eróticos de fantasia, como Crepúsculo e até outros mais obscenos. Mas ela mostrou que em pequena escala era inofensivo, mas a partir do momento que ela passou noites em claro para ficar lendo livros de romance bobinho, aquilo já se tornou prejudicial para ela. Assim acontece com nossos celulares, assim acontece com a comida, quando a gente perde algo importante da nossa vida por conta daquilo, quando aquilo afeta negativamente uma área que deveria ser priorizada, como família, trabalho, estudo, aquilo já se torna patológico, aquilo já não é bom e deve ser trabalhado. Então, como trabalhar isso? Ela tem um mnemônico chamado dopamine, com E no final, porque está em inglês, de como se trabalhar isso, de como vencer o vício. O D é de dados. Você vai pegar dados sobre o tempo que você está usando aquela substância por dia, há quanto tempo que você começou o uso, quantas vezes você usa no dia, quantas vezes ela é realmente necessária. Depois o O, de objetivos. Por que se usa esta droga? Por que se usa essa substância? Por que se usa esse aparelho? Ah, inicialmente eu posso dizer, eu uso meu celular para me comunicar com colegas de trabalho, para me comunicar com pessoas importantes para mim, para me distrair. Então, é importante ver o objetivo. Por que você está usando aquilo? Esse pode ser o objetivo que eu uso para mascarar. Na realidade, eu posso usar o celular em excesso para fugir da realidade, para tentar esquecer um problema, para evitar uma atividade difícil, como estudar números complexos ou algo do tipo. E quem sabe outros mais. Então, depois vem o P de planejamento. Como que a gente vai mudar isso? O que eu posso fazer para diminuir o uso? O que eu posso fazer para ser mais clara, ser mais claro comigo mesma? Para buscar usar realmente e somente com objetivos dignos, com objetivos fundamentais, que vão ser construtivos para mim e para as pessoas ao meu redor. Aí o A, de alcance. O quanto que aquela substância está ao meu alcance? Ela orienta a questão da abstinência, porque a partir de um mês que o cérebro adicto vai começar a voltar ao normal. Como assim ao normal? Acontece que quando se usa uma substância com alto poder dopaminérgico, nosso cérebro ele diminui a região do cérebro responsável pela produção de dopamina, ela produz menos dopamina. E para você sentir aquela euforia, você sentir aquela alegria novamente, aquela sensação de prazer, você tem que injetar substâncias cada vez mais fortes no seu corpo para ter a mesma resposta que você sentiria antes quando o seu cérebro ainda não estava viciado. Tem até imagens no livro, isso eu acho muito interessante. Ela coloca imagens que são como 2 carocinhos de feijão pequenininhos, essas regiões do cérebro responsáveis por produzir dopamina.
Nessas regiões, o cérebro normal está bem vermelhinho, ou seja, tem várias regiões, tem vários locais de produção de dopamina ali. Já o cérebro adicto está sem cor. Por quê? Porque em situações normais do cotidiano, ele não produz dopamina como deveria. E a consequência disso são pessoas mais desestimuladas para a vida real, para o trabalho, para a família, não consegue mais fazer uma leitura longa porque a concentração não deixa. Isso tudo é a consequência fisiológica do que a droga, do que o vício deixou no seu cérebro. Ontem eu estava assistindo até uma palestra de um padre muito sábio que falou sobre isso, como São Tomás de Aquino fala sobre a temperança, porque os vícios digitais são vícios modernos, são vícios de hoje, mas a natureza humana permanece a mesma. A natureza humana permanece a mesma, ainda estamos suscetíveis a desejos maliciosos, ainda estamos suscetíveis a coisas que não fazem bem nem para nós e nem para o outro. E São Tomás de Aquino fala sobre a temperança, como isso ajuda não somente a sua área espiritual, mas também ajuda a sua área social, a sua área cognitiva. São Tomás de Aquino não sabia a estrutura do cérebro, mas sabia entender as interações humanas, sabia entender o que é melhor para a alma. Então, por isso é importante. E a dica que a doutora Ana Lemke dá, por isso é importante, porque a doutora Ana Lemke dá a mesma dica que São Tomás de Aquino. A chave para o vício é a temperança, é o equilíbrio, porque o nosso cérebro ele trabalha num sistema de balança, num sistema de feedback negativo. Quando eu coloco muita coisa, pronto, um lápis, trabalha num sistema de balança, feedback negativo. Quando eu coloco muita dopamina de um lado da balança, pronto, pesei aqui pro lado do prazer. Muita dopamina desse lado. O que vai acontecer? O cérebro vai ter o feedback e vai ver, nossa, a balança não está em equilíbrio, a gente tem que consertar isso. E vai colocar neurotransmissores, substâncias para a balança pender ao lado da dor. Por isso que diz que quanto mais se busca a felicidade, menos você encontra. Que o nosso objetivo de busca não deve ser feliz, deve ser objetivos claros, mas nunca a felicidade, que devemos tentar ser felizes no momento atual, com o que temos agora, porque quanto mais se busca a felicidade, quanto mais tentarmos manter a balança pendendo para o lado do prazer, mais o nosso cérebro vai tentar recompor a homeostase, fazendo ele pender para o lado do sofrimento. Tem também um dito popular que apenas pessoas que sofreram grandes dores podem sentir alegrias verdadeiras. Não concordo muito com isso, mas é uma interessante analogia. Por que que pessoas que sentiram muitas dores podem ter alegrias verdadeiras? Porque quando a tua balança está muito para o lado do sofrimento, o teu cérebro vai enviar neurotransmissores para fazê-la pender para o lado do prazer. Eu lembro de uma época da minha vida que eu estudava muito, 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 muito. Era até 3 horas da manhã estudando, bebendo café, fazendo minha cabeça doer até entender o conteúdo. E aquilo era doloroso, claro que era doloroso. Mas no dia seguinte eu acordava eufórica. Então eu penso que talvez tivesse sido isso. Aquela dor que eu submeti ao meu cérebro, aquela dor que eu me submeti por livre e espontânea vontade, na impressão, fez o meu cérebro posteriormente liberar substâncias dopaminérgicas. Tanto que eu creio ser capaz de se viciar em estudar. Porque naquela época eu estava nesse estado, viciada realmente em estudar. Quando eu não estudava, eu ficava paranoica. Não, tem que estudar, tem que estudar. Quando sentava na cadeira para começar a estudar, nossa, subia lá em cima a minha dopamina. Me sentia eufórica, com vontade de estudar cada vez mais, tanto que não ia para a cama. Mas lembrando, tudo tem que ter um equilíbrio. Isso a longo prazo me trouxe falta de sono, me trouxe problemas de autoestima, me trouxe um pouco de compulsão alimentar. Então, por isso é importante ter o equilíbrio em tudo. Hoje, meu objetivo é estudar 4 horas por dia para manter a constância, para aprender coisas novas que é importante para o nosso cérebro. Um cérebro que está sempre ativo tem menos chances
de ter consequências de Alzheimer ou outra doença degenerativa, entre outros. Mas o equilíbrio é o fundamental. O equilíbrio é o ponto que a doutora Lembeck toca no seu livro, que devemos procurar essa homeostase na nossa vida. E o M, de Mindfulness, meditar. Não meditar como muito. Se você quiser, tudo bem, parece ótimo. Nunca tentei, mas parece ótimo. Mas meditar sobre as coisas importantes para você. Besourinho. Meditar sobre as coisas importantes para você. O que é importante para mim? O que eu fiz no meu dia que agregou? O que eu fiz que não agregou? Que coisas seriam interessantes que eu tirasse e que coisas deveria permanecer? Esse sentimento que eu estou sentindo agora é um sentimento bom? Ninguém controla as emoções, mas a gente pode controlar o que a gente faz com as nossas emoções. Ninguém controla o que o outro faz contigo, mas a gente pode controlar como a gente reage àquilo que o outro fez. Como que a gente reage, o que a gente retribui para o mundo em relação ao que o mundo fez com a gente. Porque a vida não é justa, muitas vezes a vida não é justa. Nada te garante que você fazer o bem vai retornar o bem para você. Mas fazer o bem traz benefícios físicos e mentais para si próprio, com a própria consciência. Então é importante meditar, refletir os pontos da sua vida, refletir sobre os seus valores, sobre os seus objetivos, qual a sua missão no mundo. Tentar melhorar a cada dia, não aquele perfeccionismo tóxico, mas sim uma melhoria constante. Sejais perfeitos porque eu sou perfeita, assim como diz Jesus para os cristãos, ou para aqueles mais filosóficos, Aristóteles diz que o sentido da vida é buscar a perfeição, é o autoaprimoramento diário, certo? E o I é de insight. Quando você faz toda essa reflexão, faz um jejum de dopamina, ela recomenda o jejum de dopamina, recomenda passar ao menos um mês sem a sua droga favorita, para o seu cérebro voltar ao estágio normal, para os receptores de dopamina voltarem ao normal, porque eu já expliquei para vocês como é que funciona. Eles ficam meio desgastados, não produzem como deveria, e depois de um mês é o tempo que ela dá para um estado basal voltar. Lembrando que pessoas altamente viciadas a substâncias como cocaína, cannabis, álcool, o cérebro acaba tendo problemas muito maiores, porque no período de abstinência sofre com convulsões, sofre com crises de abstinência. Então é importante nesse processo ter acompanhamento médico, acompanhamento psicológico. Os mecanismos do vício, muitas pessoas consideram superficiais, mas não são, são extremamente profundos. Eles entram enraizadamente no cérebro, na fisiopatologia, no ambiente social e no ambiente emocional e espiritual do indivíduo. Por isso que é algo tão complexo que deve ser trabalhado com cuidado, jamais menosprezado. Então, o insight é como você vai ver o mundo depois desse período de abstinência, como as coisas vão ser mais claras, como o mundo vai se tornar mais interessante sem você ficar se bombardeando da sua droga para fugir do tédio. O N é de novos passos. A partir disso, a partir do momento que você não está mais viciado, que você conseguiu dar uma brechinha para voltar ao seu estado basal, para experimentar, você tem que seguir novos passos. Esses novos passos não têm a droga. Ela cita o exemplo de um paciente que era viciado em cannabis, não conseguia largar a cannabis. Então ele estava andando, foi fazer uma trilha com os amigos e estava com a câmera fotográfica e ele disse que viu uma joaninha. Aí aproximou a câmera da joaninha, ficou olhando e o hiperfoco que ele colocou ali para tirar a foto perfeita da joaninha liberou dopamina no cérebro dele. Ele se sentiu feliz fazendo aquilo. Então, o que ele escolheu como mecanismo de troca, porque não podemos trocar um vício pelo outro, ter cuidado sobre isso, mas podemos colocar coisas para ocupar o espaço, para ocupar o vazio que aquele vício está deixando na nossa vida. E o caso dele foi a fotografia. No caso do paciente dela viciado em pornografia, foi a família, foi a nova esposa. A esposa antiga dele faleceu, ele casou novamente, só que dessa vez com um antigo namorado da escola. E a esposa foi um dos pilares que ajudou ele a vencer esse vício de pornografia.
Então é sempre bom buscar novos passos, novos caminhos no meio dessa jornada, no meio desse aprendizado. E o E é de experiência. A experiência que você teve é o amadurecimento durante todo esse processo que vai contar para a tua formação como pessoa. Eu sei que o vício muitas vezes é algo vergonhoso, não nego. Realmente tem coisas que trazem vergonha, mas existe dois tipos de vergonha: a vergonha pró-social e a vergonha antissocial. A vergonha antissocial, ela não é a vergonha boa. É uma vergonha ruim porque vai te prender naquele ciclo vicioso. Errei, tive aquele comportamento que eu não quero, aquele comportamento negativo, fiquei com vergonha, vou repetir o comportamento negativo porque estou com vergonha, repeti, fiquei com mais vergonha e repito novamente. Então é aquele ciclo, aquele que bebe para esquecer que é bebedor. O livro do Pequeno Príncipe tem essa referência, que o Pequeno Príncipe vai de planeta em planeta e ele chega num planeta onde tem um bêbado e o Pequeno Príncipe pergunta: mas por que você bebe tanto? Ele: porque eu tenho vergonha. Ele: mas você tem vergonha de quê? De beber. Eu bebo para esquecer que bebo. Então é isso que acontece muitas vezes. Esse é o ciclo da vergonha antissocial, que não permite que você amadureça, que não permite que você evolua. Agora, a vergonha pró-social é a vergonha boa. Como é que funciona essa vergonha? Você entende que aquilo que você está fazendo não é legal nem para você, nem para os outros. Normalmente é pior para você do que para os outros, mas você entende que aquilo é ruim. Aquilo de fato é ruim. E compreendendo isso, você busca apoio. Pode ser um apoio familiar, se por acaso não tem uma estrutura familiar para dar esse apoio, procura outra rede de apoio. Existem vários grupos, como os Alcoólicos Anônimos, entre muitos outros. Procura um grupo de apoio, um grupo, se você é religioso na sua igreja, que te apoie, que busque te aconselhar, que busque fazer coisas novas com você, que busque novos passos. E aí, quando você está incluso nessa rede de apoio, você não vai ficar com vergonha de ter errado. Quando isso acontecer, você vai pensar que é um novo passo para a sua recuperação. E assim você vai entender: eu errei, mas o sentimento de culpa não deve pertencer a mim eternamente, porque isso só vai influenciar ainda mais esse ciclo vicioso. Tenho que entender que errei, posso me sentir culpada, arrependida no momento, é o que deve acontecer, mas buscar novos passos, porque a culpa sem o arrependimento, sem a mudança, gera o ciclo da vergonha antissocial. E buscar também redes de apoios fortes, redes de apoio que realmente estejam te apoiando, e não grupos pequenos que dizem apoio, mas que não são de maneira efetiva, como muitos grupos nas redes sociais, de colegas, grupos de fofoca, que às vezes estão ali fazendo um discurso de apoio, mas que, quando em situações realmente necessárias, não estão dispostos a prestar uma escuta, não estão dispostos a prestar uma ajuda, a chamar para conversar, a sair, a levar no psicólogo, no psiquiatra, quem sabe. Mas essa é a importância de ter a experiência, de entender como você evoluiu, entender que o seu vício não é você, que você é muito mais do que o seu erro. Você é uma pessoa com desejos, com sentimentos, com emoções. Você é uma pessoa com qualidades e defeitos, assim como todos. O seu erro não te define, mas ele permite que você se torne mais forte, tentando superá-lo a cada dia, certo? Um dos princípios que eu adotei nesse livro, que é muito bom, eu adoto para tudo, adotei para tudo na minha vida, é de uma paciente dela chamada Maria, que era viciada em álcool. E ela disse que pelo fato de ser viciada em álcool, isso fazia com que ela mentisse muito para beber. Como assim? Mentia para o marido, dizia que ia para um lugar, ia para o outro para beber. Mentia para a mãe, mentia para o irmão. E ela acabou mentindo não somente para beber, mas para outras coisas bobinhas, pelo simples prazer de mentir. Então ela adotou o princípio da honestidade radical, de não mentir mais, simplesmente não mentir, ser honesta com tudo. E sempre que ela era honesta, aquilo reforçava ela que ela era uma pessoa melhor, que ela estava se esforçando. E foi assim que ela conseguiu sair do vício da bebida, sendo honesta consigo mesma e com as outras pessoas. Eu adotei esse princípio para mim. Manter uma máscara é mais difícil do que ser verdadeiro. Manter uma máscara requer muita energia mental.
A Maria, do livro, até diz: era muito difícil manter essa vida dupla. Era muito difícil inventar uma história e ter que lembrar de todos os detalhes. Era muito difícil fazer isso. É tão mais fácil dizer a verdade, as consequências vêm. Mas quando você diz a verdade, as consequências vêm acompanhadas muitas vezes de um apoio da pessoa que você foi verdadeiro. Isso é muito, muito, muito importante. Então, pessoal, é isso. O livro Nação Dopamina busca falar realmente sobre como é difícil manter um equilíbrio, mas que não é impossível, que trabalhando com pessoas que te amam, trabalhando com pessoas que te apoiam, crendo em você mesmo, tendo fé na sua recuperação, na sua melhora, tudo é possível. Eu espero que esse vídeo ajude vocês, para quem pretender ler o livro, ter um breve resumo sobre o que se trata. Eu espero que você que assistiu também tenha refletido se algum dos fatores que ela citou para predisposição ao vício você tenha, e caso tenha já um vídeo, caso tenha já um vício concebido, tentar desfazê-lo a partir do mnemônico dopamine, seguir novos passos, tentar tornar-se quem você realmente é, porque teu vício não te define. E até a próxima. Tchau, tudo de bom com vocês. E é isso.